Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente está encerrando a semana falando um pouquinho mais sobre câncer de pâncreas. E a gente vai discutir agora as questões de câncer de pâncreas com doença avançada. Eu trouxe três questões aqui que são questões de anos anteriores e que são muito importantes sobre esse assunto. Nós vamos começar com uma questão de 2021. Vamos dar uma olhada na questão? Trata-se de um paciente, então, do sexo masculino, de 79 anos, que é economista, que é diagnosticado com adenocarcinoma de pâncreas metastático para fígado por perda de peso e dor abdominal. Ele tem hipertensão e psoríase controlados, faz uma tomo que evidencia uma lesão no pâncreas com invasão da veia esplênica, com lesões hepáticas bilobares hipodensas de até 3,5 centímetros e um CA19,9 alto de 647. O restante está tudo bem, ele tem um pouco de fadiga, mas ele é independente, trabalha e é funcional. Então, o que a questão está apresentando para a gente? A gente está diante de um senhor, é um senhor de 79 anos, então a gente não pode considerar isso. Mas ele é um cara que tem uma profissão, que trabalha, que é independente para o autocuidado, que é funcional e que acabou de ser diagnosticado com câncer de pâncreas metastático. O que eu tenho que me perguntar aqui? Ele está me perguntando qual é a primeira linha de tratamento do câncer de pâncreas. Então, a gente tem que se lembrar de qual é o fluxograma de tratamento de câncer de pâncreas. E a gente vê aqui na diretriz da SBOC que o fluxograma da primeira linha na doença metastática, ele é dividido quanto à performance do paciente. Então, eles dividem em três grupos principais. Os pacientes que são ECOG 3 e 4, sempre em câncer de pâncreas, serão candidatos a cuidados paliativos exclusivos. ECOG 3 e 4, cuidados paliativos exclusivos. Agora, nos demais pacientes, a gente vai dividir em 0 e 1 e ECOG 2. Então, vamos lá. No 0 e 1, a gente tem dois esquemas validados, um esquema que o grupo americano gosta muito e um esquema que o grupo europeu gosta muito. Então, a gente tem o esquema de FOLFIRINOX, que é a combinação de 5-fluoracil, oxaliplatina e irinotecano no tratamento de primeira linha desses pacientes. É um modelo que é muito aceito mundialmente. E a gente tem a combinação de gencitabina com nab-paclitaxel, que também é um modelo validado para a primeira linha. Os dois foram publicados em estudos randomizados de fase 3 na primeira linha de tratamento. Então, quando eu olho aí o ECOG 0 e 1, eu vejo que as duas opções que a diretriz traz são FOLFIRINOX ou gencitabina com nab-paclitaxel. E aí vem a grande pergunta, né? Qual desses regimes é melhor? Em qual regime eu devo usar? Isso não existe. Não existe um estudo comparando FOLFIRINOX versus gencitabina e nab-paclitaxel, portanto, essa resposta não tem. Você pode usar tanto FOLFIRINOX quanto gencitabina com nab-paclitaxel para esses pacientes, ok? Então, esse é o primeiro ponto. O que vai determinar é a sua experiência, a experiência do seu serviço, se existe contraindicação a alguma dessas drogas, mas não existe uma terapia preferencial. No ECOG 2, normalmente a gente está diante de um paciente que é mais frágil, e aí a gente vai escolher preferencialmente Genab, porque existe um potencial de menor toxicidade, ou gencitabina monodroga na primeira linha. Tá? Então, esse é o esquema de primeira linha. Na segunda linha, a gente vai ter uma questão de segunda linha, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas vamos focar, então, na primeira linha. Os principais regimes de primeira linha são FOLFIRINOX e gencitabina com nab-paclitaxel. E aí tem um pequeno detalhe que não está na diretriz, mas que a gente tem que se lembrar, que uma pequena parcela, até 2, 3% da população com câncer de pâncreas pode ter mutação do gene BRCA, e entendo mutação do gene BRCA, existe um estudo focado, o POLO Trial, que avaliou a utilização de olaparib pós-resposta ao regime de quimioterapia, olaparib de manutenção, com um benefício expressivo para essa população. Então, esse é um detalhe que a gente não pode esquecer, que é o dado do POLO Trial. Mas, então, agora que a gente já entendeu os regimes de primeira linha, vamos ver as alternativas que a questão nos trazia. Letra A, GEMOX. GEMOX não é um esquema clássico de tratamento de primeira linha, sai. Letra B, FOLFIRINOX, super correto. FOLFIRINOX é uma ótima opção de tratamento, pode ser o gabarito da questão. Vamos ver letra C.
Gencitabina com nab-paclitaxel. Perfeito, gencitabina com nab-paclitaxel é uma ótima opção de tratamento de primeira linha. Letra D, cuidados paliativos. Não, o paciente tem performance, acabou de ser diagnosticado, ele pode sim receber tratamento quimioterápico. Portanto, tanto a letra B quanto a letra C estão corretas e o gabarito aceitou tanto letra B quanto letra C. As duas foram tidas como respostas corretas, porque de fato são corretas pelo guideline da sociedade. Muito bem, então agora a gente já entendeu um pouquinho melhor sobre a primeira linha, a gente vai ver essa questão deste ano, de 2022. Um senhor de 72 anos que tem hipertensão e diabetes, sem disfunções orgânicas, se apresentou à emergência por icterícia. Na avaliação radiológica, ele tem um diagnóstico de adenocarcinoma de pâncreas metastático para fígado, foi submetido à drenagem biliar, normalizou bilirrubina. Essa informação é muito importante, gente. Por quê? Porque lembra que para fazer irinotecana a gente não pode ter bilirrubina acima de 2. Então, se ele estivesse ictérico, ou seja, se ele não tivesse normalizado a icterícia, os níveis de bilirrubina dele estivessem muito elevados, ele não seria um candidato a FOLFIRINOX, tá? Então, esse dado é um dado importante. Vamos voltar aqui. Foi optado, então, tratar com gencitabina e nab-paclitaxel e levou uma resposta parcial após 4 ciclos, mas ele progrediu após esses ciclos, com nódulos pulmonares novos. Ele se manteve em boa performance e ele tem o desejo de viver o máximo possível para ver o casamento de sua filha, que vai acontecer em 3 meses. Então, a pergunta é, ele foi tratado em primeira linha com gencitabina e nab-paclitaxel. Esse é um tratamento correto de primeira linha? É um tratamento correto de primeira linha. E aí, a dúvida agora é, segunda linha. O que eu posso fazer de segunda linha para esse paciente? Então, vamos ver os esquemas de segunda linha que a diretriz traz para a gente aqui na direita. Então, a grande questão da definição do esquema de segunda linha é: usou FOLFIRINOX ou usou gencitabina com nab-paclitaxel? Isso é o que vai ser o grande divisor de águas. Se tiver usado gencitabina na primeira linha, a gente vai ver o performance. Lembre-se, sempre que é ECOG 3 e 4, o tratamento é cuidados paliativos, tá? Então, a gente vai tratar 0, 1 e 2. Se for 0 e 1 e tiver usado gencitabina, eu posso fazer combinações de 5-fluoracil com irino e com oxali. Então, eu posso fazer FOLFOX, FOLFIRI e até mesmo FOLFIRINOX. Se for ECOG 2, ou seja, é uma segunda linha num paciente frágil, eu só vou poder fazer 5-fluoracil. E se for 3 e 4, cuidados paliativos exclusivos. Agora, se o paciente tiver utilizado FOLFIRINOX na primeira linha, aí na segunda linha eu vou usar o quê? Combinações de gencitabina, como gencitabina e nab-paclitaxel ou gencitabina monodroga, a depender do performance do meu paciente, tá? Então, vamos voltar aqui para as alternativas e ver o que ele traz de alternativa. Letra A, irinotecana e monoterapia. Em algum momento a gente falou de irinomonoterapia? Não. Ah, mas Abraão, FOLFIRINOX tem irinotecano ele nunca recebeu, porque ele foi tratado com gencitabina e nab-paclitaxel, então eu poderia fazer irinotecano. Só que tem um problema. Lembra que irinotecano e monoterapia a gente usa uma dose alta de irino e isso é tóxico, isso gera muita diarreia, a gente está falando de um senhor diabético, hipertenso, então assim, ele já é ECOG 1, então irinotecano monodroga não parece uma boa opção para esse paciente. Letra B, suporte clínico exclusivo, dado que nenhum outro tratamento mostrou benefício nesse contexto, não é verdade, existem outros esquemas que têm benefício. Letra C, oxali com 5-fluoracil aos moldes do esquema FOLFOX. FOLFOX é uma opção de segunda linha para quem recebeu gencitabina com nab-paclitaxel na primeira em câncer de pâncreas? Perfeito. Letra C está correta. E letra D, erlotinib. E aí você pode estar bugando agora. Erlotinib? Mas erlotinib não é para câncer de pulmão, é GFR? Que história é essa de erlotinib em câncer de pâncreas? E aí tem um estudo interessante, estudo aqui eu trouxe para vocês verem, publicado no JCO da ASCO, né? Um estudo de fase 3,
que avaliou erlotinib com gencitabina versus gencitabina monodroga e que a conclusão do estudo, eu coloquei aqui o print para vocês. Então, do nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo randomizado de fase 3 que demonstra um benefício de sobrevida estatisticamente significante em câncer de pâncreas com a adição de erlotinib à gencitabina. Agora você está bugando mais ainda, né? Porque eu estou falando de um estudo de fase 3, publicado numa revista de alto impacto, que é o JCO, numa doença que tem poucas alternativas de tratamento, que traz um benefício de sobrevida global com significância estatística. Como assim eu não faço erlotinib para os meus pacientes? Tá? Então, é uma grande questão. E aí, eu sempre nas minhas aulas falo isso, e quem já viu as minhas aulas sabe disso. Todas as vezes que a gente lê um estudo, a gente tem que fazer 2 perguntas para o estudo. Primeira pergunta: é positivo do ponto de vista estatístico? Esse estudo foi. Ele atingiu o objetivo estatístico com significância. Mas a segunda pergunta é positivo do ponto de vista clínico? Vamos ver a curva? Olha aqui a mediana. Quando eu olho para a mediana de quem recebeu o erlotinib, foi 6,37 meses. Quem não recebeu foi 5,95 meses, ou seja, um benefício inferior a 1 semana para esse paciente. Isso é clinicamente relevante? Será que vale a pena dar a toxicidade financeira e a toxicidade medicamentosa por menos de 1 semana de ganho para esses pacientes? É por isso que esse tratamento, de fato, não emplacou, tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, tá? Então, a erlotinib não seria uma opção de tratamento para o paciente e o gabarito da questão, de fato, foi letra C, FOLFOX em segunda linha. Legal isso, né? Acho que isso é bastante importante, tem que estar claro na nossa mente. Vamos para a última questão em câncer de pâncreas? Então, a última questão em câncer de pâncreas é uma questão de 2019, uma questão um pouco complexa, mas é importante que a gente tenha esses conceitos em mente. Vamos dar uma olhada na questão. Uma mulher de 54 anos vai ao gastroenterologista por sintomas abdominais vagos, é hipertensa e ex-tabagista, está hipocorada e anequitérica, fez uma tomo e na tomo ela tem uma massa de 5 por 4 centímetros, ou seja, uma lesão grande, que dilata o ducto pancreático e causa atrofia e tem envolvimento da artéria mesentérica superior em mais de 180 graus. Isso é muito importante. Quando ele descreve a lesão e descreve as relações com os vasos, o que ele está querendo que você saiba essa é uma lesão que eu opero upfront, é uma lesão borderline para ressecção ou é uma lesão irressecável? E aí a gente vai discutir um pouquinho disso agora. Então, a gente tem que entender um pouquinho dessa tabela aqui. Ele divide as lesões de câncer de pâncreas em 4 grupos. Ele divide nos ressecáveis upfront, ele divide nos borderline anatômicos, nos localmente avançados e nos metastáticos. Metastático é quem tem metástase. Tem doença à distância, tem doença fora do pâncreas. Esse paciente é estadiamento clínico 4. Ponto. Vai ser tratado com quimioterapia sistêmica, como a gente viu nas outras questões. Localmente avançado é dividido em A e B, mas o que define o localmente avançado é o envolvimento arterial maior ou igual a 180 graus. A vai de 180 a 270, B é maior ou igual a 270 graus, tá? E aí vem o borderline anatômico. O borderline anatômico pode ser por envolvimento venoso ou por envolvimento arterial. Se for por envolvimento venoso, ele tem um contato maior ou igual a 180 graus com a veia mesentérica. E se for arterial, ele vai ter um contato menor do que 180 graus com a artéria mesentérica, tá? Então é meio confuso, mas é importante que a gente tenha isso em mente. E os borderline, os ressecáveis, são aqueles pacientes que podem ser operados upfront, mas eles ainda são divididos em borderline biológico e borderline clínico. Borderline clínico é o paciente que é COG 2, 3 ou 4, porque esses pacientes possivelmente são candidatos a suporte paliativo exclusivo. Então,
o quadro clínico dele dificulta o tratamento cirúrgico. E o borderline biológico é aquele paciente que tem fatores de muito alto risco, como, por exemplo, comprometimento linfonodal, o CA199 maior do que 500, ou seja, muito alto, ou achados sugestivos, mas não definitivos de doença metastática. É aquele cara que você tem suspeita, mas não conseguiu definir se ele é ou não metastático, tá? Então, essa é a divisão que a sociedade faz. E aí, a partir dessa divisão, ela vai dividir esses pacientes para o tratamento em 3 fluxogramas. O primeiro fluxograma é o da doença ressecável. Se o paciente ele é ressecável, ele tem duas formas de ser tratado. Ele pode ser operado e depois fazer adjuvância, ou ele pode receber neoadjuvância e depois operar. E é isso que a diretriz mostra aqui. Ele tem doença ressecável, divide por fator mau prognóstico ou não, e aí ele pode fazer ou cirurgia seguida de químio ou químio seguida de cirurgia, e os principais fatores de mau prognóstico são tumores grandes, maior do que 2 centímetros, CA199 maior do que 500, doença linfonodal ou perda de performance, tá? Mas, basicamente, se a doença é ressecável, ele pode operar e fazer adjuvância ou fazer neoadjuvância e operar. É basicamente isso. Se a doença é borderline anatômico, tá? Se a doença é borderline anatômico, operar ele de cara vai ser difícil. Então, esse paciente ele precisa de algum tratamento antes da cirurgia. Então, eu posso fazer neoadjuvância e operar, ou eu posso fazer quimio e rádio e depois discutir operar, tá? E, por último, eu tenho os meus pacientes que têm doença localmente avançada. Lembra aquele envolvimento arterial muito grande? Esses pacientes, teoricamente, são metastáticos. A gente não vai chamar ele de metastático porque não tem doença à distância, mas ele tem uma doença cujo prognóstico e o comportamento biológico é muito similar ao estadiamento clínico 4. Então, a gente vai tratar ele com quimioterapia. A gente vai fazer de 3 a 6 meses de quimioterapia para esse paciente e vai avaliar a resposta. Quem progredir, eu vou ter que seguir tratamento sistêmico para ele. Quem não progredir, eu posso discutir tratamento cirúrgico, tá? Então, esse é o fluxograma de tratamento das lesões pancreáticas. Então, vamos ver aqui as alternativas que ele dá. Lembrando que a gente estava diante de uma lesão grande, maior que 2 centímetros, tinha aqui 5 centímetros, que tinha dilatação do ducto pancreático, tinha envolvimento da artéria mesentérica maior do que 180 graus. Ou seja, eu estou falando de uma lesão que é localmente avançada, uma lesão irressecável, tá? Então, vamos lá. Trata-se de tumor ressecável upfront? Não, tá errado. Como trata-se de lesão borderline? Não é borderline, é um localmente avançado. Lembrem aqui, ó, ele tem um envolvimento arterial maior ou igual a 180 graus, tá? Então, não é nem letra A nem letra B. Faltam dados para decisão? Não. Letra D, trata-se de lesão irressecável, começar com quimioterapia com FOLFIRINOX ou com Genzari na paclitaxel. Perfeito. Ali um localmente avançado, tipo A, maior ou igual a 180 graus, eu vou fazer químio, 3 a 6 meses, avalio. Se ele responder, eu posso até discutir tratamento cirúrgico, tá? Mas eu começo sempre com químio. E letra E, como lesão irressecável, porém localizada, radioterapia exclusiva, também não é verdade. Bem, então gabarito da questão, letra D. Essas eram as considerações que eu acho que a gente tinha que fazer sobre câncer de pâncreas e a gente se vê semana que vem. Um abração. Ainda tem vaga para a mentoria VIP, hein? Se inscreve. Até mais.